Nós vamos abrir a palavra do Senhor, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler os versos de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas têm contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a cometerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O texto fala, eu vou fazer uma breve introdução, de um personagem bíblico que é mencionado nesse capítulo, e ele se chama Antipas. Antipas, ele era o pastor da igreja de Pérgamo. Ele era um homem muito fervoroso. Provavelmente foi pastor da igreja de Pérgamo, foi também contemporâneo dos apóstolos. Estava aí no final do primeiro século, na ativa. E, por conta dele pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, ele foi também perseguido juntamente com a igreja. Possivelmente, Antipas tenha sido discípulo de João, esse que escreve a carta direcionada às 7 igrejas do Apocalipse. Possivelmente também ele tenha vivenciado as crises que o apóstolo Paulo vivenciou no tempo de Nero, por volta lá do ano 54, 68, da era cristã. E por se negar a oferecer sacrifícios aos deuses, ele foi perseguido. Os sacerdotes pagãos exigiram que ele parasse de pregar a Cristo. Então, Antipas, quando ele testemunhava do Senhor Jesus Cristo, colocava Jesus Cristo como o único Deus. Não existe outro Deus. Ele é o único Senhor. Isso era um problema muito grande para as religiões do seu tempo, de forma que ele foi arrastado e levado para a prisão. Né? E na prisão, forçado a negar a Cristo. Claro que ele não negou. Depois de um tempo, Antipas foi solto. Mas, ao ser solto, ao ser repreendido e amedrontado, ele poderia ter assim: vou desistir de ser pastor, eu vou embora, vou parar de ficar enfrentando aí esses problemas e não vou correr mais risco de vida. Não, ele continuou a sua missão. E ainda mais, Antipas, ele influenciou a sua igreja, orientou a sua igreja para que eles não adorassem o imperador, porque o imperador era considerado uma divindade também, um deus. E durante o ano, tinha uma época que eles precisavam oferecer sacrifício a quem? Ao imperador. E os cristãos não ofereciam. Então ele foi novamente capturado, levado para o templo de Ártemis, e ali colocaram Antipas dentro de um touro, provavelmente um touro de metal. Tinha uma espécie de uma portazinha que abria e colocava as pessoas ali dentro e colocava um pouco de água e acendia o fogo embaixo. Antipas foi cozinhado na água quente, fervendo. Seu corpo foi cozido e morreu. Obviamente, ele morreu cozinhado ali dentro. Depois, os cristãos foram lá, retiraram seu corpo e o enterraram. O interessante é que Antipas, por conta dele ter resistido, não ter negado a Cristo
e isso ele fez até a morte. Ele foi chamado por Cristo, nesse capítulo 2, lá no final, de minha fiel testemunha. Fiel testemunha. Sabe o que é você ser chamado de minha fiel testemunha? Pela boca do próprio Jesus Cristo? Isso aí é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Minha fiel testemunha. Vamos falar um pouco sobre essa cidade de Pérgamo. A gente vai mergulhar profundamente nesses versos que nós lemos, né? Dar o significado de cada coisa, de cada elemento, de cada palavra que Cristo ele envia através de João, que ele escreve nessa carta. Mas antes, deixa eu abrir um pouco a nossa visão sobre esse ambiente, para que possamos criar um cenário em torno dessa história, né? Pérgamo era a capital da província romana, na Ásia. Era uma cidade grande, era uma cidade muito grande, muito ilustre, comercial, uma metrópole, localizada numa montanha, né? Nós falamos aqui de Éfeso, nós falamos sobre Esmirna, que eram umas cidades mais baixas. Pérgamo tinha uma característica muito interessante, que ela ficava no alto. Isso dava uma sensação de segurança maior, porque tudo eles avistavam. Qualquer tipo de invasão inimiga poderia ser visto de longe. Tinha aproximadamente, segundo os historiadores, 150 mil habitantes. 150 mil habitantes. Aos pés da cidade ficava um grande rio. Era um rio navegável. Atualmente, essa cidade, ela está lá. Mas ela atualmente é a cidade Pergama, na Turquia. Totalmente descaracterizada do que nós vamos falar aqui. É uma outra cidade, é um outro tempo, uma outra forma, um outro governo, tudo diferente. E era uma cidade muito religiosa, pluralista, né? O que é o pluralismo religioso? São várias religiões, várias seitas, todas dentro da mesma sociedade. Havia ali o templo para Zeus, né? O Zeus, na mitologia grega, é essa entidade sagrada, conforme a mitologia grega, que criou todas as coisas, é o deus dos gregos. Atena, tinha o templo de Atena, tinha o templo de Séfora, Dionísio, nós falamos semana passada que Esmirna tinha templo de Dionísio também, ou seja, esses deuses, eles tinham templos em várias cidades. Templo de Asclépio. Esse Asclépio, né, era um deus, era chamado deus da cura, na mitologia. E seu símbolo era o quê? Uma serpente. Mas isso ao longo do tempo foi ganhando fama e hoje, por conta desse mito, dessa história, dessa questão do Asclépio ser o deus da cura e representado através de uma serpente, a medicina usa o quê? Uma serpente, né? É o símbolo da medicina. E é interessante que nessa cidade de Pérgamo existia muitos médicos. A medicina era considerada uma ciência já, mas também tinha um pouco assim um caráter meio religioso, meio místico, né? O médico era um pouco místico e um pouco cientista. Aliás, nesse tempo, todo médico era um pouco cientista, um pouco místico, né? Eumênios II era o governante de Pérgamo. E ele tinha um desejo de construir, na cidade de Pérgamo, uma grande biblioteca, uma biblioteca suntuosa e poderosa, trazer para a cidade de Pérgamo uma referência cultural, igual a que havia lá em Alexandria, na África. A biblioteca de Alexandria ficava lá para baixo do mapa, né? Ela era muito grande, tinha centenas mil de livros. E Eumênios II queria fazer uma igual. O material para as bibliotecas eram o quê? Os papiros, fabricados no Egito. Eumênios II precisava desses papiros para poder produzir os rolos, todo o conteúdo dessa biblioteca que ele queria fazer. Mas, como não era fornecido os papiros, o que Eumênios pensou em fazer? Eu preciso dar um jeito de escrever, registrar, encher minha biblioteca. E o que ele fez? O que eles fizeram? Eles lançaram uma coisa chamada pergaminho, que vem Pérgamo, cidade de Pérgamo, pergaminho. E aí nasceram os pergaminhos. Até então,
eles usavam, faziam suas escritas em papiros, que era fabricado no Egito, e não mais poderiam fazer, porque o Egito parou de fornecer para eles esse material. Então, como é que eles iam escrever? Eles pegavam peles de carneiro e de cabrito, raspavam, né? Pegavam aquele tecido fininho e eles passavam a escrever na pele de cabritos e carneiros. E isso eram o quê? Os pergaminhos. Jesus chama a igreja ao arrependimento para que ela evitasse o castigo. Eles lutavam pelo nome de Jesus, eles defendiam o nome de Jesus, eles não se renderam à idolatria, não se renderam ao culto ao imperador, mas eles tinham um problema. Jesus fala lá, né? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, no verso 12. A espada representa o quê? A autoridade, o poder de julgar e de castigar. É simbólico. O que é a espada de 2 gumes? É o poder. É o poder de Cristo. No verso 2 ele fala: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. É Jesus e não o governo romano que segura essa espada de poder que ele se refere. O verso fala nisso também lá no capítulo 1, verso 16. Cristo diz a João, na carta, diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus diz que em Pérgamo estava o trono de Satanás. Era onde havia o trono de Satanás, porque Satanás aqui está representado, está na figura do imperador, está na figura de muitas religiões pagãs, está na figura desses deuses falsos, e que incomoda muito a Deus, a idolatria do homem, a adoração do homem aos falsos deuses. E ali estava o trono de Satanás. Mais tarde foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo também. E havia templo de Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio, como nós falamos. Então, Cristo diz que em Pérgamo estava o templo de Satanás, representado o quê? Na figura do imperador. Cristo diz que essa igreja, ela conservou a fé nos dias de Antipas. Jesus elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo. Jesus ele elogia e fala também que na cidade onde Satanás habita, Antipas se mostrou fiel até a morte. Tenho toda a vida contra ti, ele começa agora a falar no verso 14. Eles proclamavam o nome de Jesus, mas eles aceitavam as filosofias dentro da igreja. Eles começaram a aceitar sugestões e hábitos que trouxeram para dentro da igreja um comportamento que incomodava a Cristo. Jesus Cristo fala também sobre a doutrina de Balaão, porque vocês, igreja de Pérgamo, vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Vamos lembrar por que Cristo usa essa referência, por que João escreve na carta a referência de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão, lá atrás, quando o povo de Israel começava a avançar, começou já a entrar na terra prometida, e uma das cidades que eles chegaram era no reino de Balaque, né? Balaque era o rei. E Balaque, ao perceber que o povo de Israel começou a circundar a sua cidade, e perceberam que aquele povo era muito poderoso, Israel era numerosa, estava começando a ocupar toda a área. Então Balaque chamou Balaão, mandou Balaão vir lá numa cidade muito distante, trouxeram Balaão, porque Balaão era um profeta, e as pessoas davam muito crédito às coisas que ele falava. As pessoas acreditavam na palavra de Balaão, e acreditavam que suas palavras tinham muita influência e poder. Então o rei disse para Balaão assim: Balaão, por favor, amaldiçoa esse povo, para que nós possamos guerrear com eles e destruí-los. E aí Balaão se posicionou, começou a ver aquele povo, ele percebeu que aquele povo era abençoado, ele percebeu que existia um Deus poderoso que os protegia, e ele não conseguiu amaldiçoar o povo. E aí ele disse para o rei: não consigo. Balaão, mas que isso? Eu chamei aqui você para amaldiçoar o povo e você abençoa. E aí o rei levou o Balaão para outro lugar e mostrou o rei de Israel por outro ângulo. Balaão, eu vou te fazer um homem muito rico, eu vou te dar bens, você vai crescer muito, você vai ter todo o apoio do nosso reino.
mas eu preciso que você amaldiçoe o povo de Israel. Balaão amaldiçoou? Não amaldiçoou. Levou ele para outro lugar, e ele também não amaldiçoou. Balaão tentou fugir dali, foi trazido novamente. Tem aquela situação em que ele senta na jumentinha e ele vai em direção novamente para amaldiçoar o povo de Israel, e a jumenta vê o anjo, e a jumenta esmaga o pé dele, os pés dele no encosto, assim, na barreira, e ele se machuca, e ele briga com a sua jumenta, e aí a jumenta fala, e aí ele percebe, aí ele vê o anjo. E aí o anjo diz para ele ir em frente, mas que ele deveria abençoar o povo e não amaldiçoar. Ou seja, Balaão não amaldiçoou. Então, por que Jesus Cristo fala de Balaão, então? Porque Balaão, apesar dele reconhecer que aquele povo não poderia ser amaldiçoado, ele apresenta para o rei, porque ele também queria ter acesso à riqueza, ele queria o prêmio, né? E ele percebeu que o rei estava muito obsessivo em amaldiçoar Israel. Aí ele vai e fala para o povo assim, para o rei assim: olha, nós não podemos amaldiçoá-los, mas a gente pode fazer com que eles atraiam a maldição para eles mesmos. Só eles podem atrair essa maldição para eles. Ou seja, vamos corromper o povo. Vamos convidar esse povo de Israel para uma festa. Vamos deixar que eles se misturem, com o nosso povo, e eles se misturem com as mulheres, coabitem com elas, e comecem a praticar idolatria, e aí eles vão pecar contra Deus, e aí Deus vai amaldiçoá-los. Aí sim a gente consegue ter êxito nessa batalha. Então eles fizeram isso, e o povo de Israel caiu que nem um patinho. E aí o que Deus fez? Deus mandou uma praga que matou 24 mil israelitas nessa época. Voltando agora ao texto de Pérgamo, no Apocalipse, qual nós estamos estudando hoje, Cristo diz para a igreja de Pérgamo, através de João, que esta igreja estava caindo que nem um patinho, igual o povo de Israel caiu no Antigo Testamento. Eles estavam se corrompendo. Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão. É muito complicado nós falarmos sobre essa questão, porque nós vivemos também hoje numa sociedade pluralista, né? Cheia de religiões, e nós temos que respeitar, afinal de contas, a legislação brasileira, ela dá direito ao culto. E nós sabemos muito bem, na história do cristianismo, o quanto é ruim você ser perseguido só porque você escolheu uma prática religiosa. Então, nós temos que respeitar a prática religiosa das pessoas, nós respeitamos as escolhas, afinal de contas, a pessoa precisa ter liberdade para cultuar, assim como nós queremos também a liberdade para cultuar. A igreja evangélica tem liberdade para cultuar no Brasil. Nós não podemos cair no mesmo erro em que os judeus, no tempo de Jesus, porque eles restringiam, perseguiam, tentavam matar à força, à espada, qualquer seita que aparecesse, e nesse tempo, o que aparece? Cristo. E ele é interpretado pelos judeus como uma seita, como um falso profeta. Mas, na verdade, Cristo era o Messias prometido, porque os judeus não haviam percebido, entendido, compreendido que ele era o Deus encarnado. E hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas não compreendem em Jesus Cristo essa aliança que Deus faz com o homem. E também nós não queremos que as pessoas venham para a igreja e tenham que adorar a Deus obrigadas, forçadas. Nem Deus quer isso. Elas precisam adorar a Deus de que forma? Em espírito e em verdade, espontaneamente, tocadas por Deus. Então, a tolerância religiosa é algo muito bem-vindo. Mas o que estava acontecendo aqui, além dessa tolerância religiosa, havia um movimento de trazer para dentro da cultura cristã, para dentro da doutrina cristã, hábitos pagãos, hábitos
que era contra a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos haviam ensinado para a igreja. Nicolau foi um dos diáconos, isso mesmo, foi um dos 7 diáconos eleitos pela igreja para cuidar da ação social das viúvas, como fala lá em Atos capítulo 6. Mas há a possibilidade de ser um outro Nicolau. Então são só especulações. É possível que esse Nicolau, ele sendo um líder, sendo uma pessoa de grande influência e pregador do evangelho, tenha formado muitos discípulos. Esses discípulos se desenvolveram, aprenderam e talvez é possível que um deles tenha distorcido a doutrina que eles aprenderam. E a doutrina desses nicolaítas consistia da seguinte forma: eles se apoiavam na graça, também como nós apoiamos na graça. O que nós pensamos da graça de Deus? Nós acreditamos que a graça, ela nos transforma. A graça, ela nos alcança, muda nosso coração e nos convence através da ação do Espírito Santo. Nós somos abençoados e salvos pela graça. Não merecemos, mas recebemos de Deus o plano redentivo através da pessoa de Jesus. Nós somos abençoados pela graça. A graça, ela superabundou. E onde abundou o pecado, a graça vem e nos regenera, e nos abençoa, e nos restaura. E ela supera todo o poder do mal ou influência que existe em nós, porque ao nos alimentarmos desta graça e dos meios de graça, Deus vai nos transformando a cada dia. É o movimento da graça. Os nicolaítas, eles acreditavam também na graça. Só que eles começaram a interpretar da seguinte forma, distorceram esse conceito da graça, dizendo que as pessoas podiam pecar o que pudesse, o que precisasse. Porque se a graça vai superar o teu pecado, se a graça é capaz de restaurar o maior lamaçal e profundidade que você tiver mergulhado no seu declínio moral, a graça ela é capaz de te restaurar. Então você pode pecar à vontade, segundo os nicolaítas, porque era também uma maneira de você provocar essa graça em você. Então, gente, vamos pecar, vamos cometer pecados mesmo, porque quanto mais a gente pecar e profundamente pecar, essa graça vem e vai restaurar a gente, jogar a gente para cima. Então, quanto mais fundo eu for, mais abençoado serei por esse poder da graça. Mensagens dos nicolaítas. E eles eram o quê? Permissivos. Isso era o quê? Um relaxamento moral. Era um relaxamento dos conceitos e princípios cristãos. E aí, Cristo vai dizer que eles estavam confiando tanto na doutrina de Balaão, que é trazer pedra de tropeço para dentro da igreja de Pérgamo, como também se mergulhar no relaxamento moral da igreja. Isso era muito ruim. E aí ele diz no verso 16, portanto, arrepende-te, e se não, virei contra eles e pelejarei. Era uma igreja que tolerava falsos professores e se tornando cúmplice do pecado. Ao invés de você combater o pecado, ao invés de você desenvolver dentro do coração o fruto do Espírito, as pessoas de Pérgamo começavam a ter uma vida relaxada, né? Se eles não se arrependessem, Jesus usaria com eles a espada de 2 gumes, como diz lá, para trazer o seu castigo sobre eles, né? E também no verso 17 ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, né? Quem tem ouvidos, ouça. Jesus chama os ouvintes a darem atenção à devida palavra. Como bem disse, essa mensagem, essa carta de João, nem todas as pessoas eram capazes de compreender, mas os cristãos sim compreendiam. E ele diz: ao vencedor, aquele que persistir até o final, receberão a recompensa. Porque eles precisavam resistir, a igreja precisava crescer, a igreja precisava se multiplicar, perpetuar assim a proclamação do evangelho. E a recompensa era essa, era o crescimento. Era Deus olhar para a vida deles e referir-se a eles como se referiu a Antipas, minha fiel testemunha. Algo que para o membro da igreja de Antipas
tinha um significado profundo, ser chamado pelo próprio Cristo de minha fiel testemunha. E agora você pensa, né, no que Antipas passou. Foi ser queimado dentro de um touro de aço, no fogo. Imagina você, um cristão, vendo trazerem o corpo do pastor da sua igreja todo torrado. O que muitas igrejas fariam ao ver isso? Eu vou largar a fé. Eu não quero que aconteça isso comigo. Eu não quero ser queimado no touro. Mas, ao contrário da igreja parar, diante de uma morte tão horrível, a igreja crescia ainda mais. A igreja se multiplicava. E a igreja continuava proclamando o nome de Jesus Cristo. Ele fala lá nesse texto também, no verso 17, fala sobre o maná escondido. Jesus é o maná dado pelo Pai. Ele fala sobre o maná, faz uma referência ao maná. E o que foi o maná? O maná foi quando Moisés tira o povo do Egito e eles começam a caminhar em direção à terra prometida, e no deserto eles precisavam se alimentar. E Deus mandava para eles o quê? O maná do céu, uma espécie de pão mesmo. Eu nunca peguei maná, não sei como é que era. Mas Deus mandava para eles o maná e eles tinham que comer aquilo todos os dias. E quando eles guardavam o maná para o outro dia, esse maná se estragava, apodrecia. O único dia que eles poderiam guardar o maná para o dia seguinte era ali na sexta-feira, porque no sábado eles poderiam trabalhar, eles guardavam esse tempo para descanso e consagrado ao Senhor. Então, nesse dia eles não trabalhavam, não colhiam maná, então eles guardavam, nesse tempo eles poderiam guardar para o dia seguinte. Fora esse dia, os outros dias da semana, ele se estragava. Significa o que para nós? Que Deus se relacionava com eles diariamente. Era uma relação de dependência, era uma relação diária, de todos os dias de buscar no Senhor o seu recurso. Senão eles poderiam... Isso representa muito a nossa vida, né? A nossa vida de oração. Imagina que eu venho na igreja no domingo e recebo de Deus aquela palavra abençoadora para a minha semana e falo com o Senhor, oro, coloco diante dele as minhas necessidades, tenho meu momento com Deus no domingo. E durante a semana eu simplesmente me esqueço, deixo para lá. E aí, só que eu passo necessidade. Eu preciso falar com Deus novamente. Coisas acontecem ao longo da semana que eu sinto falta de uma palavra pastoral, de uma orientação. Muitas vezes, muitos sofrimentos que nós passamos ao longo da semana, eles poderiam ser evitados. Você talvez não tivesse esse problema. Se você guardasse todos os dias um tempo para com Deus, para você conversar com Deus. Por isso que o trabalho de célula é tão importante, por isso que o encontro às quartas-feiras é providencial nas nossas vidas, porque é também mais um tempo de alimento para a nossa alma. E Deus nos mostra, através do maná, que Ele quer se relacionar conosco diariamente, criando assim uma relação de dependência, não que Deus tenha criado a relação de dependência, é que de fato ela sempre foi assim e nós somos seres dependentes, nós somos assim. E a mensagem de Jesus, ela continua oculta para os sábios deste mundo, porque ele fala que quem tem ouvidos, ouça, né? Porque é uma palavra do coração de Deus para o seu rebanho, para aquelas ovelhas que ele escolheu, para aquelas ovelhas que querem a presença de Deus. O texto também fala de uma pedrinha branca em que ele dará naquele dia, e nessa pedrinha branca estará escrito um novo nome. As pessoas terão um novo nome. E aí, muitos teólogos vão interpretar isso de uma forma literal, dizendo que vou receber uma pedra, e no meu nome não vai ser Ailton, vai ser um outro nome escrito ali, e eu vou carregar essa pedra. Na verdade, nós temos que entender o livro do Apocalipse com conceitos, né? E é um gênero literário que tem muita referência, muita rebuscagem na cultura hebraica. São referências lá no Antigo Testamento.
As pessoas recebiam um novo nome, né? Lá no Antigo Testamento, por exemplo. Vamos falar sobre o detalhe, o aspecto nome. Era dado um novo nome. Já perceberam que Abraão recebeu um novo nome? Era Abrão, se tornou Abraão. Isso porque ele se tornou um pai de uma grande nação. Sarai passou a ser Sara e Jacó passou a ser o quê? Israel. O povo judeu, ele tinha essa coisa do significado do nome. A gente vai encontrar isso em Caim, né? A gente vai encontrar isso em Jabes, em vários outros passagens da Bíblia. Você vai ver o nome de uma pessoa associada àquilo que ele é, ou sua origem, ou que sua mãe o concebeu com muitas dores. E aí a questão do nome tem a ver com o que ele é ou o que ele vai se tornar. Quando essa pessoa recebe uma transformação, quando ela passa por uma mudança, esse nome também ela tem um significado de mudança. E por isso que ele usa essa referência. Um novo nome significa dizer que nós um dia seremos transformados, nós seremos aperfeiçoados. E a questão do nome significa diretamente isso, a questão da transformação. A pedrinha branca, ela também tem uma referência histórica, porque era dado pedras, por exemplo, historiadores contam várias situações em que se usava a pedra branca. Por exemplo, havia um inquérito, uma condenação, e aí se essa pessoa era condenada, era uma pedra de uma cor, mas se ela foi absolvida, era dado a ela uma pedra branca. Pedras brancas foram dadas a escravos, libertos, para mostrar a sua cidadania. São situações ao longo da história desse povo. Os fiéis não são mais escravos do pecado, porque nós recebemos a pedra branca, porque nós recebemos uma nova condição de vida. Nós éramos, assim como os escravos recebiam uma pedra branca, nós, como não somos mais escravos do pecado, nós recebemos a pedra o quê? Que é Cristo, uma pedra branca. Então, essa passagem da pedra branca no livro de Apocalipse, ela é puramente simbólica. Pedras brancas eram usadas pelos romanos como ingresso também para um evento. E aí, simbolicamente, Jesus permite aos fiéis entrarem na presença dele para o seu banquete. Essa pedra branca também vai representar um acesso. Percebam que nós falamos sobre a pedra branca no final desse texto, e ela significa isso: o acesso, entrar, direito, nova direção. Pedras brancas eram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalhas. Então, os fiéis são vencedores que receberão prêmio, como fala também lá em 2 Timóteo 4, 7 a 8. Isso é o significado. Recapitulando aqui o que nós conversamos sobre a igreja de Pérgamo, que a igreja de Pérgamo era uma igreja que defendia o nome de Jesus, que pregava Cristo, que não se rendia ao imperador, não adorava aos deuses. Entretanto, eles se deixavam ser influenciados por costumes, por hábitos, por atitudes que eram pecado, era um relaxamento do que se pensava, do que é certo e do que é errado. Hoje nós vivemos numa sociedade pós-moderna, uma sociedade que se chama pós-Deus, pluralista, relativista, que relativiza o que é sagrado e o que é profano. O que é sagrado está numa extremidade, é referenciado pela pessoa de Deus. O que é profano é referenciado pela pessoa de Satanás. Você pode ver, por exemplo, que esse relaxamento no distanciamento entre o que é sagrado e o que é profano, o que é verdade e o que é mentira, você pode ver na Netflix. Eu não assisti esse seriado, me recuso a assistir isso, porque se chama Lúcifer. Transformaram Lúcifer, promoveram ele a condição de anti-herói, né? Ele não é mais vilão, ele é só um coitadinho, um anti-herói, que teria, segundo o seu roteirista, o autor desse seriado, muita identificação com a nossa humanidade. E aí, conforme esse seriado, o personagem Lúcifer, ele teria muito mais identificação com o homem
do que a pessoa de Deus que é sagrada, porque a pessoa de Deus é algo inalcançável, é algo que eu não posso jamais chegar nem perto de ser, mais o Lúcifer. Ele é mais humanizado, ele tem mais a ver com o ser humano. Então, se ele tem mais a ver com o ser humano, segundo o autor do seriado, esse personagem ele compreende muito mais o homem do que o próprio Jesus Cristo. Para você ver como esses conceitos de sagrado e profano eles começam a cair. Já há muito tempo, você pode observar em alguns desenhos, um desenho chamado Dragon Ball Z, né? Que é muito engraçado, muito divertido, Goku, essas coisas. Mas ali tem umas figuras que os orientais, tem a religião shintoísta, então eles já têm os conceitos que eles levam a sério, muito a sério a religião lá, os shintoístas, que é baseada eles acreditam nos ancestrais, aqueles que morrem, as famílias dos familiares, eles morrem, e eles ficam por aí, e eles corroboram e abençoam os seus parentes que ficaram vivos, né? Coisa da religião oriental. E aí eles brincam com as religiões ocidentais, né? O que são deles e levam a sério. Mas aí os ocidentais acreditam nessa coisa de cristianismo, e aí eles brincam um pouco, colocam ali o demônio, o diabo, e bota um anjo, e brinca, já há muito tempo esse desenho é antigo. E aí assisti o desenho e falei, eu pensando assim, nossa, eles têm uma coragem de brincar assim com o santo, e o que é santo, o que é profano, assim, com uma tranquilidade, porque eles não levam a sério o que a gente pensa, né? E aí a gente observa que nós vivemos num mundo em que essas questões de sagrado e profano, elas são aproximadas e relativizadas. Ou seja, estou até com medo aqui, estou até garimpando alguns pensamentos que eles defendem, que são até muito plausíveis por um julgamento humano, pelo olhar humano, né? E aí eu posso acabar contaminando a mente de vocês com conceitos muito errados. Mas o que se vê muito pela rua, que a gente encontra na nossa frente, é Deus sendo ridicularizado, Deus sendo banalizado, as brincadeiras de Deus, como se ele fosse simplesmente um conceito válido e não uma pessoa. Que dirá o Espírito Santo, né? Se Deus é um conceito, é uma ideia, é um ideal de vida, é uma coisa que o mundo já pensa assim, que dirá a pessoa do Espírito Santo na visão do mundo? É algo jamais passivo de existir o conceito do mundo. Então, nós somos o tempo todo seduzidos, tentam nos convencer a abraçar esses conceitos. Concluindo essa lição de hoje, nós devemos imitar, a partir do que nós conversamos hoje, nós devemos imitar a perseverança e a fé dos discípulos de Pérgamo. Devemos imitar essa característica que eles tinham, essa perseverança em proclamar o nome de Jesus Cristo? Sim, devemos imitar. Isso devemos imitar. Mas qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou imoralidade que vem do diabo, nós devemos imitar? Não. Nós devemos acreditar e aceitar outras filosofias de autoajuda que esse tempo propõe? Não. Nós devemos relaxar a doutrina bíblica, porque se nós começamos chega as pessoas na igreja, tá? Nós temos uma preocupação que assim, a pessoa chega nova na igreja e nós não podemos dar uma injeção de doutrina nessa pessoa. Isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. A gente passa uma lista para ela das coisas que desagradam a Deus, essa pessoa se assusta e vai embora. E aí, os educadores cristãos, eles são tentados a um relaxamento moral, a um relaxamento doutrinário, para que a gente não perca essa pessoa que se achega para a fé. Mas é um problema sério. O que nós deveríamos fazer, então? É dizer para ela que ela deve se chegar à fé, ela está sendo chamada pelo Espírito Santo para se chegar à fé. Jesus Cristo foi buscá-la para o nosso meio, e ela precisa deixar que a graça transforme a vida dela.
A palavra de Deus vem a transformá-la, porque nós acreditamos no poder transformador da palavra. Então, as coisas que ela faz que desagradam a Deus, elas vão ser mudadas ao longo da sua vida cristã. O que ela precisa fazer, o que ela precisa se esforçar, essa pessoa que você chega para a fé, é ter uma relação com Deus, é meditar na palavra e orar a Deus, e deixar que o Espírito vá transformando aos poucos. Mas não relaxar na doutrina, mudar nossos princípios, negociar nossos valores cristãos. Ou seja, falar a palavra errada, o que o povo quer ouvir, o tempo, porque isso tem um preço. Falar a palavra errada, isso tem um preço. Ensinar as pessoas uma mensagem relaxada da fé, isso tem um preço, tem um prejuízo, uma distorção. Não alimenta as pessoas espiritualmente. Mas falar a palavra certa, dizer para elas a verdade, isso também tem um preço. Isso também tem um preço. Também não traz transformação, mas às vezes nós somos punidos pelo mundo porque falamos a verdade. Veja o que Antipas passou. De tanto falar a verdade, ele foi colocado dentro de um touro de metal e foi cozido ali dentro. E morreu pelo Evangelho. Falar a palavra certa tem um preço. Falar a palavra errada também tem um preço. Não podemos negligenciar na doutrina e não podemos negligenciar os nossos valores cristãos.